Arcanjo. A classificação de arcanjo é mantida por apenas um anjo no registro bíblico. Portanto, este anjo é o mais proeminente de todos os anjos sagrados. Seu nome? Miguel. Este nome apresenta uma pergunta: quem é como Deus? As três grandes missões do arcanjo Miguel. Primeira missão do arcanjo: defender o corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido mencionado na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que esse papel específico implica para ele? O que ele realizou? Quais são suas responsabilidades e como ele se encaixa nas hostes celestiais que Deus reuniu? Deus escolheu ocultar muitas informações de nós sobre os eventos que antecederam a passagem de Moisés. Deus deu a ele um vislumbre da terra prometida, embora fosse impossível para ele pôr os pés lá. Moisés contemplou a terra prometida enquanto estava no pico de Nebo, que faz parte de uma cordilheira conhecida como Pisga. Este pico está localizado no que agora é a nação moderna da Jordânia. Moisés não foi permitido entrar na terra prometida porque ele havia desobedecido a Deus. Judas, capítulo 9, descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, estava em desacordo com um demônio pelo corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa quanto ao corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel, o arcanjo, triunfou nesse conflito, apelando à autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda", em resposta à outra parte. Mas não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés em primeiro lugar. Algumas pessoas acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como objeto de adoração para tentar Israel a se envolver na idolatria. Segunda missão do arcanjo: lutar contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel, capítulo 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual maligno que governava a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel havia recebido uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de luto, jejum e oração de 3 semanas. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 10 e 14. Então, eis que uma mão tocou em mim e me pôs sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E havendo ele falado comigo esta palavra, levantei-me tremendo. E disse-me: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui nos é dada uma visão da guerra no mundo espiritual. Daniel havia estado orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo havia sido enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo havia sido atrasado por um ser chamado Príncipe do Reino da Pérsia, que o opôs durante 21 dias, durante todo o período em que Daniel estivera jejuando e orando. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia tinha tanto poder que Miguel, um dos primeiros príncipes, foi enviado em seu auxílio. Em Judas, capítulo 10, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo conseguiu alcançar Daniel devido à sua força. Um anjo esclarece como os últimos dias dos judeus se desenrolarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor dos filhos do teu povo, surgirá naquele tempo. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel.
A Bíblia não diz o que significa estar de pé a favor, mas é muito claro que Miguel tem responsabilidades especiais com Israel. Em seu papel como lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, e Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é chamado de príncipe daquela nação. Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 9, demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e se submetem à autoridade. Considerando a força do arcanjo Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa o mais alto na hierarquia dos anjos. A maioria dos anjos na Bíblia é retratada como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendente, lutando ou enfrentando espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de seu sofrimento e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que se segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflito angelical por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Em seguida, informou a Daniel que o príncipe da Grécia chegaria. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no mundo espiritual, onde não pode ver a batalha. Terceira missão do arcanjo: a guerra no céu. A guerra irrompe no céu, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é derrotado de tal forma que perde sua posição, e ele e seus seguidores são lançados na terra. Este não é seu destino final, no entanto. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma notícia terrível para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e resolve derramar sua ira o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja indo para lá. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão Satanás e o diabo é lançado na terra. Lá, enfurecido, Satanás parte para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É necessário, e ninguém gosta disso, mas o confronto é algo que precisa ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade.